Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Gente, eu contei aqui uma experiência, e eu quero reforçar essa experiência que eu tive, e o que eu entendi, porque eu fiz o vídeo curto, eu vou tentar ver, porque a memória do meu celular aqui tá só a misericórdia, né? E eu tô tendo que esperar um milagre de tirar o cartão de memória aqui, botar outro cartão de memória, para não perder os arquivos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava conversando com uma irmã aqui na minha casa, e eu perguntei para ela assim, ela disse assim, eu fui para a igreja, eu estou feliz. Eu falei assim, a sua pastora é de santa doutrina? Aí ela falou para mim, ela falou assim, parece pinta o cabelo, usa batom, essas coisas, mas ela manda a gente se cuidar também, diz pra gente se cuidar. E eu tô muito bem lá, porque eu fui batizado lá e aquela coisa toda. Então eu fui e perguntei para ela assim, então, mas isso é pecado, você sabe que pintar o cabelo é pecado, essas coisas é pecado. Passou, irmãos, eu não dei muita mínima, não falei para ela trocar de igreja, para ela procurar uma igreja de sã doutrina. Não falei nada disso, porque achei que eu estou exagerando às vezes, né? A gente entra numa situação que a gente pensa que está exagerando. Mas deixa eu te falar, aí o que aconteceu? Eu não tinha lembrado mais disso, não tinha me lembrado, e tranquilamente fui deitar, dormir, e foi depois de uns dias que o Senhor me deu essa revelação, aonde eu estava, como se fosse uma grande universidade cheia de salas, mas era igreja, cada sala que era numa igreja, e era uma escola. E eu não sei se vocês sabem, quem aí não sabe, que a escola ela começou no tempo do passado nas igrejas. As igrejas, como a Igreja Católica, ela era responsável por educar as crianças, alfabetizar as crianças. Ela era responsável. E aí o que aconteceu? Nesse tempo foi, né, as coisas foram acontecendo e que hoje a gente tem aí a rede pública e também a escola privada, né, particular, né? Quem tem dinheiro vai para a privada, quem não tem vai para escola pública, né? Que hoje infelizmente não é mais como antigamente, né? Hoje está só a misericórdia de Deus, mas tomara que melhore, porque nós precisamos realmente de pessoas preparadas para melhorar o ensino público, né? Precisamos de professores, precisamos de pedagogos para preparar os seus filhos, né? Na alfabetização e tantas outras coisas que envolvem a alfabetização também, né? O convívio social, a solidariedade, o companheirismo, essas coisas. O amor, né? A ordem, né? E o progresso, que é o que tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu tive essa revelação, então eu passava nessas salas e eu vi uma irmã. A irmã que eu vi na porta como porteira daquela igreja era a irmã Maria. A irmã Maria, aquela irmã Maria da saúde, a que eu falo que é da saúde, que o nome dela é das dores, mas eu troquei para da saúde. A irmã da saúde. E aí ela estava na porta com porteira e eu olhei para ela e disse: "Está fazendo o que ali?" Não, aí lá nessa sala estava cheia de gente e eles estavam ensinando como pintar o rosto, como pintar as mãos, as unhas, pintar as unhas dos pés, era manicure e pedicure. E eu disse: "Por que a senhora está aí?" E ela: "Não, eu tô como porteira", e não tava tristinha, cabeça baixa, mas não queria sair dali. Falei: "Tá bom". Aí fui para outra sala. Quando eu cheguei na outra sala, estava escrito assim: "Aqui nós ensinamos a ouvir o coração, a seguir seu coração". Como seguir seu coração? Eu falei: "Misericórdia, eu jamais vou seguir meu coração, porque o meu coração pede uma coisa,
e o meu Deus pede outra. Jamais eu vou seguir meu coração. Essa sala, esse povo está equivocado. E foi aí, irmãos, que eu, vendo isso, eu continuei andando e acabou a revelação. Tinha partido para uma outra revelação, né, que eu não contei ainda, só se o Senhor também me permitir também. E aí, porque quando é de Deus, o que é de Deus, assim, o Senhor manda falar rápido. Então eu falei, aí passou, e eu pensando, por que Deus me deu essa revelação? Aí lembrei dessa menina, que eu tinha falado com ela, eu falei, meu Deus, eu não disse para ela trocar de igreja, porque não vai adiantar, gente, não vai adiantar, você tá aplaudindo o erro. E pela lei diz que se uma pessoa matar a outra, e você ver e não contar e não falar e não testemunhar, pela lei você é cúmplice e você também matou aquela pessoa. Então, analisando entre a lei do homem, que é assim, e a lei de Deus, pensa bem, tu acha que Deus vai ter uma pessoa dessa para inocente que está aplaudindo, que está dizimando, que está ofertando naquela igreja? Dando a maior apoio, maior cobertura naquela igreja. Então, assim, tudo isso veio maquinando, eu vim imaginando, pensando em Jesus. Meu Deus, sempre eu falo para as pessoas, gente, não patrocine igreja errada, sempre eu falo, mas eu estava vendo uma matéria sobre educação, né, da LDB, lei de diretrizes e bases da educação. Então, lá ensina, tem uma parte que estava falando o seguinte, que a criança, né, um desses pensadores lá da educação, eles só uma palhinha que eu vou falar aqui. Eles falam que a criança, ela pega uma coisa assim, aí você diz, não pega, deixa aí. Então, eles dizem que a memória dessa criança é a memória momentânea. Aí depois os pais vão reclamar e dizem, eu já falei tanto com ele para não fazer, e ele faz. Aí eles explicam que essa memória dessa criança é aquele momento ali que funciona e que você vai ter que ficar talvez anos e anos e anos e anos repetindo. Não tira essa garrafa daqui ou não coloca aqui. Essa memória, para ativar essa memória dessa criança, e você pensa, meu filho é rebelde, meu filho é desobediente. Não, é a mentalidade dele, a mente dele para gravar aquilo. Aquilo ali, ele talvez se recusou a gravar e você vai insistir também em fazê-lo gravar, mas que, na verdade, é a questão da memória da infância que faz a criança sempre repetir os mesmos erros e que os pais não podem deixar de corrigir porque eles repetiram os mesmos erros. Então, tem pais que são vencidos, né, pelo cansaço, pela fadiga e deixa os filhos, então, fazerem aquilo a vida inteira. E essa noite eu acordei falando assim, eu mesma falava comigo e dizia assim, se um filho insistir no erro com os pais, quando ele se casar, ele repetirá aquela cena com a sua esposa. Então, é desagradável deixá-lo à vontade, é desagradável para ele, para a mãe, para o pai e também para a futura esposa. Não temos como deixar que isso aconteça ou que isso sempre seja considerado normal. Não podemos deixar que isso seja considerado normal, porque isso não é normal. Repito aqui, isso não é normal. Então, insista com os seus filhos na educação, então, espiritual. O meu filho não gosta de usar calça comprida, usa só bermuda. Insista com eles, compre calça comprida e pare de comprar bermuda, porque eu também fui numa casa e vi uma criança de 9 anos de bermuda e muito fiquei triste. Minha alma ficou triste, porque Deus mostrou para Daniel, no capítulo 8,
a visão de um carneiro, de um bode. Aí você vai ver na Bíblia cada visões e você diz, meu Deus, que negócio escabroso, tenebroso. Eu vi um escorpião na bermuda da calça da bermuda do meu filho. Falei para ele, tira essas bermudas que Deus não se agrada. Só tem um escorpião, um demônio no inferno, que ele vai ferir essa pessoa e cortar a perna dela no lugar da bermuda. Temos tantos assuntos sobre esses que insistem, que vamos precisar insistir, que você vai precisar me ajudar a compartilhar vídeo, a enviar vídeo, porque eu vou tentar encaixar as coisas espirituais juntamente com algumas situações do material, como, por exemplo, a lei garante que quem assiste um crime é criminoso. Então, se a lei garantir que quem assiste um crime é criminoso, a lei de Deus também vai garantir que quem está numa igreja mundana, fazendo o que o diabo gosta, está ali, é também um criminoso, é também um pecador uma pessoa que é cúmplice do erro, cúmplice do pecado e que vai morar no abismo. Não tem como fugir dessa realidade. Então, irmã Viviane, isso é muito perigoso afirmar. Deus mostrou na visão, no capítulo 8 de Daniel, a visão do carneiro de um bode. Aí você vai dizer, não foi Deus, que Deus não ia mostrar um bode e um carneiro para Daniel com o chifre no meio da testa. Então, assim, coisa de você... depois você... Meu Deus do céu. Você vai ler esse capítulo aqui. Lendo esse capítulo que você vai ver. Deus mostra coisas extraordinárias. O querubins, os serafins, os anjos com sei quanta cabeça para um lado, cabeça para o outro, olho na frente, olho atrás, olho na esquerda. Minha mãe viu coisas que disse, se eu contar você não acredita, é melhor nem contar. Então, porque quando ela contava do inferno eu já achava engraçado, eu ria, porque era o diabo que estava em mim. Quando eu era adolescente, que eu tinha uns, 13 anos, 12 anos. Então, voltando aqui ao assunto, meu amigo, minha amiga, se uma criança, com a mente dela, com dificuldade de entender, repete aquele mesmo ato errado, muitos crentes estão assim, como uma criança, repetindo os atos errados. Por quê? Porque eles têm dificuldade de entender. Tem dificuldade para a compreensão. Então, nós vamos precisar urgentemente incentivar essas pessoas, insistir com elas, com amor, com carinho, porque não tem como. Bater, a gente bate, parece que fica pior, fica revoltado. Aí o filho não é assim, a gente bate e fica revoltado, guarda até mágoa dos pais. Então, a gente vamos tentar mudar o nosso alvo, o alvo é o mesmo, mas a maneira de focar as coisas tem que mudar. Então, nós vamos precisar dizer para essas pessoas o tempo todo, igual diz com a criança, o pai diz, não põe, mãe, isso é errado, isso é errado, isso é errado. E nesse canal Ministério Voz de Deus não vai ser diferente. Nós vamos ter que fazer o mesmo. Vamos ter que insistir. Dentro das redes sociais, meus irmãos, o que mais está tendo é pessoas pregando contra o dízimo, e foi o que eu pensei ontem. Eu disse, deixa dar deixa dar com a cara na lama. Mas depois veio na minha memória, meu Jesus, eu não posso dizer isso. Deixa eu dar com a cara na lama. Porque quando deixar de ser dizimista e parar no inferno, vai lembrar de nós? Meu Deus, tem como essas pessoas saírem dessa ignorância? Tem como sair dessa ignorância? Bermuda tem nada a ver. Meu Deus, temos que insistir, temos que repetir, nem que tenha que repetir as mesmas visões 1 milhão de vezes, e você compartilha 1 milhão de vezes para aquela pessoa. Aí você, mas eu já ouvi esse testemunho. Aí você vai dar de novo para ela, porque aqui, quantas vezes eu já li sobre a visão do bode e do carneiro aqui de Daniel? Quantas vezes eu li aqui a história da dura cruz? Quantas vezes de Jesus?
Quantas vezes? Então, precisamos insistir. Foi o que Deus falou comigo, depois de eu estar lendo aquela matéria de pedagogia, onde fala sobre a criança, a insistência dela no erro, a insistência dela em cometer os erros, e os pais querem corrigir, e a escola sofre, e os pais e os professores querem corrigir, mas não podem parar de corrigir, porque a mentalidade dela precisa de um incentivador. É a mesma coisa, somos nós. Nós, pregadores, temos que ser incentivadores das crianças que estão aí, que são adultos, mas criança na alma, criança no entendimento, né? Igual eu vi um teólogo aí do YouTube, o Rodrigo, ele falando, né, que cada ser humano tem dificuldades, a gente entende de onde veio Deus, cada ser humano tem uma dificuldade de entender, mas outros seres humanos são mais rápidos para a compreensão. Pega um texto da Bíblia, um salmo, e desenvolve, que é uma beleza. O outro foge de pregar naquilo e começa a falar um monte de ladainha, porque não entende nada do que leu. Então, assim, são as mentes humanas que a gente não pode perder, porque essas pessoas são de Deus, essas pessoas têm uma alma para prestar conta a Deus, e a gente não pode perder que essas pessoas vá para o abismo. A gente perde também, porque não só perde Deus. Não pense que quem está perdendo é Deus, quem está perdendo é Jesus, o universo está perdendo e elas estão perdendo. Não, é Deus que perde, é o que perco, você perde, e Jesus perde, o Espírito Santo perde, todo mundo perde, porque se nós estamos registrados em um exército, né? Nós estamos registrados em um exército, então nesse exército que a gente está registrado, a gente vai torcer para qual lado? Para o lado do inimigo ou para o lado do exército que a gente está registrado? Nós vamos torcer pelo lado do exército que a gente está registrado. Então, vale lembrar aqui que nós temos que focar. Qual é o objetivo? O objetivo é eu ficar como uma erva daninha, sugando os outros, quando eu não faço nada, eu não compartilho, eu não dou like, eu não escrevo, eu não comento, eu não deixo versículos da Bíblia, eu não deixo comentários para ajudar, eu não deixo testemunho para ajudar as pessoas que... Eu fico vendo meu filho vendo as coisas, ele vai logo no comentário, vai logo no testemunho para ver lá embaixo. Então, não só ele, quantas milhares de adolescentes, de jovens que estão assim, vê um vídeo, mas quer ver o que o povo está comentando lá embaixo. Então, faz tua parte, separa um verso da Bíblia, compartilha um verso, vai ter pessoas tentando defender seu pecado a partir de um verso da Bíblia. Não julgueis para que não seja julgado, capítulo 7 de Mateus. Aí vai fazer, porque todo versículo bíblico isolado, se você observar direitinho, estão criando heresias, porque versículo isolado não é tudo, o que é todo o texto e contexto, né? Um texto sem contexto, outro contexto sem texto, então não vai funcionar. Então os dois se unificam. Então, eu trago aqui a memória de todos vocês, que não é só o fato de vocês estarem aprendendo, cruzar os braços, isto não é justificativa para o povo de Deus. Então, Deus não vai... você sabia e cruzou os braços, não fez nada, não falou nada, não pregou nada, negligência. Eu acho que, assim como dentro da lei diz que negligenciar também é um erro, vocês também estão, nós, se não tiver cuidado, a gente vai estar negligenciando toda essa situação aí que a gente está vendo, a gente está sendo negligente a respeito do pecado. Porque o homossexualismo é pecado, porque isso é pecado. Mas peraí, você está vendo esse lado da mente dessa pessoa, que é a criança, que diz não faz, e ela faz. Você está vendo esse lado? Tem os pais que agora apoiam o erro dos seus filhos, e aí piora para essa alma, piora para esse jovem, piora para esse adolescente, né?
Então, assim, aí eles estão no mundo deles, achando que é aquele mundo dele, porque a mente da criança e do adolescente, os psicólogos estudam e falam, a mente da criança e do adolescente é uma mente muito diferente de um adulto, que é a mente da criança, e dependendo, é pura ilusão, é pura ilusão. Existe boi da cara preta, existe Saci Pererê, existe o homem do saco que carrega as crianças, existe toda coisa. Na mente dessas crianças, toda essas coisas existem, e a escola pública ainda traz, né, a memória até hoje, né, das lendas, né, do boi da cara preta, da mula sem cabeça, esses troços todos, na mente dessas crianças. Vai dizer para ela que isso é uma lenda, que isso é uma lenda, mas diz para ela: isso não existe. Isso não existe, mas desde o momento que ela estuda aquela matéria, que ela estuda aquele assunto, ela acaba aprendendo e tem medo. Começa a possuir medo daquilo que ela aprendeu ali. Ela tem medo. Então ela tá sozinha, o boi da cara preta aparecer aqui. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, unir esse conhecimento, né, da pedagogia e dos estudos da educação secular, trazendo para o mundo espiritual, onde os teus filhos vivem esse mundo secular, os meus filhos vivem esse mundo secular, e nós vivemos também, mas só que a gente tem um entendimento amadurecido, formado, para a gente poder, né, ajudar esses adolescentes, ajudar essas crianças, ajudar essas pessoas, que até adulto hoje tem medo, né? E muito medo de vulto, muito medo de coisas. E hoje eu ensino até para criança mesmo, eu ensino para eles assim, diga, Deus, perdoa os meus pecados de todo pensamento, palavras e obras, e põe poder nas minhas mãos, e se não der tempo, você diz: eu te repreendo no nome de Jesus, vai embora, vulto preto, vulto, sei lá, vai em nome de Jesus. Se for de Deus, o vulto for branco, for de Deus, ele fica ali, e você vai clamar o sangue de Jesus, e ele vai ficar ali. Mas se não for, ele não vai ficar, né? Não vai ficar. Eu, por exemplo, eu já vi pessoas verem eu falar em línguas, variações de línguas, que eu tenho o dom de variação de línguas que o Senhor me deu. Eu já vi pessoas clamarem o sangue de Jesus e ficar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, porque ela não entende, porque a língua não edifica ela, edifica a mim. E ela não entende, e fica: o sangue de Jesus tem poder. Eu já vi isso. E não tem jeito, porque isso não vai mudar em nada o que eu estou sentindo, porque realmente o sangue de Jesus tem poder, o Espírito Santo realmente sabe disso, e o Espírito Santo vem de Deus e jamais vai se afastar. Mas se fosse um batismo falso, uma língua estranha falsa, você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aquela pessoa que está falando em línguas, ela vai parar de falar em línguas. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder, e se aquilo é demônio, vai embora. Você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está dizendo: o sangue de Jesus tem poder, né? Que nos cobre com o teu sangue, Jesus, né? Se porventura você estiver desconfiado. Porque você não pode dizer assim: é o diabo, ela está falando língua, a língua dela é do diabo. Você aí blasfemou. Você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Coisas pequenas, minúsculas, que Deus me mostra em sonhos e acontecem, e vai acontecer no dia seguinte, né? Eu tive uma revelação rápida de que eu tinha um problema na minha máquina de costura, e eu tinha 20 camisas de um congresso, de uma igrejinha pequena, para entregar. Na época, muitos anos atrás, um dia eu ainda volto a fazer isso de novo, porque eu gosto de trabalhar com congresso, com igreja. Dá muito trabalho, tem que ser com jejum. Deus naquele dia disse para mim que eu tinha que jejuar para fazer as blusas. E eu jejuei, fiquei em jejum, entrei na sala, na saleta aqui para trabalhar, na outra, né? E aí foi onde a máquina estourou. A máquina estourou. Aliás, deu um pipoco e voou fogo. Eu falei: Jesus, o congresso é para eu entregar isso hoje à noite. Jesus, eu estava enrolada demais.
né, que a procrastinação também é um erro muito grande que a gente comete, o deixar para depois, procrastinar também pela lei. A procrastinação merece, pela lei, dependendo do que você, da procrastinação, você responde também por procrastinar no órgão público, por exemplo. Se um prefeito prometeu fazer hospital e não fez, ele errou, ele cometeu procrastinação. Então, ele não poderia nem voltar a ser candidato. Só que o Brasil, né, que nós estamos, e o mundo pega a lei e deixa lá no papel. Aqui está a lei de Deus aqui, mas e o povo cumpre com a lei de Deus? Ah, esse povo não cumpre Constituição Federal. E cumpre com a Bíblia? Fala para mim, cumpre com a Bíblia Sagrada? Não. Então, e outra coisa, irmãos, eu quero, vale aqui lembrar, né, mais um assunto aqui, meu Deus, tem que dar sempre muita coisa para falar e a gente acaba, né, tem gente que tem dificuldade, eles querem aquele assunto ali e que você morra naquele assunto e acabe o vídeo todo naquele assunto. Eu acabo, um leque tão grande, tu vai puxando uma coisa e vai vindo outra, vai puxando uma coisa, né? Eu vim falar da Constituição, vim falar da Bíblia, ou seja, a Constituição Federal do Brasil diz que o cara não pode voltar, que ele deveria ser sentenciado, tá? Por procrastinar. Aí eu trago para a palavra de Deus, que quantas pessoas que também não executam o que está escrito aqui. O que está escrito na Constituição, o Brasil não obedece. O que está escrito aqui, o povo também não obedece. Esse povo peca por falta de conhecimento, é o que a Bíblia vem dizer. Esse povo peca por falta de conhecimento. Então, a gente tem que lembrar que toda a tua negligência na igreja, toda a tua negligência nas coisas de Deus, a minha, a tua, a gente pode responder por isso. E que Deus tenha misericórdia de nós, tá? E que a gente levanta, acorda, né, para fazer diferente. Vamos fazer diferente, vamos melhorar, né? Vamos melhorar, porque às vezes a gente quer fazer as coisas sem leis, sem entender às vezes de lei, e a gente não sabe o perigo que esse povo está correndo aí de achar que é dono da verdade, quando na verdade eles precisam ter base para poder passar aquelas informações. É o que eu estou tentando procurar, melhorar aqui o canal Ministério Voz de Deus, sempre procurando base, não só a base 100% na Bíblia, né? Claro, 100% na palavra de Deus, mas sempre lembrando para nós, principalmente brasileiro, né, e qualquer lugar do Brasil e do mundo, que a gente precisa compreender a mentalidade dos não crentes e compreender a mentalidade, né, das nossas crianças, né? Porque do mesmo jeito que eles vivem nessa utopia, nesse mundo de ilusão, tem adulto que não saiu do mundo de ilusão até hoje. Eles estão nesse mundo de ilusão até hoje. Então, assim, a gente vai trabalhar com mentes complicadas, com mentes diversificadas, e a gente vai precisar melhorar. É o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando melhorar, porque não adianta eu fazer a defesa da santa doutrina, como muitos defensores, por exemplo, da educação, defenderam essa possibilidade, né, de uma criança não ser um adulto em miniatura. Por exemplo, uma criança ela não é um adulto em miniatura, você sabe disso. Hoje você sabe, mas no passado não. Criança de 5 anos, ela até na ilha de Marajó, uma criança de 5 anos já trabalha na retirada do açaí, né? É como se fosse um adulto uma miniatura, um adulto em miniatura, que era o que muitos no passado, né, defendiam, lutavam pelos direitos da criança e do adolescente para explicar que eles não são adultos, que a mentalidade deles não é de adulto. Então, que era para respeitar isso, essa mentalidade dessas crianças, né? E a gente tem esse problema de achar, né? Tem muita gente que acha que uma criança é um adulto, mas não é um adulto. Porém, como eu vou fazer a defesa da santa doutrina, né? A defesa dos usos e costumes para morar no céu,
se eu não tiver um conhecimento, uma base para convencer pessoas, até mesmo da alta sociedade, pessoas que têm uma mente superdotada, pessoas que são inteligentes demais, como eu vou convencê-los a tirar a maquiagem, a tirar as pinturas de unha? E eu sempre vou repetir, dá um Google e pergunta quais são as químicas que tem no esmalte de unha. Dá um Google, pergunta quantas químicas tem na pintura de cabelo. Nós não estamos lidando com uma coisinha bonitinha, meiguinha. Estamos lidando com uma bomba venenosa, uma potência que vai talvez destruir você. Tanto pode ser até agora, como pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, como pode ser na sua idade de velhice, ou como o Senhor mostrou no sonho, que a maioria das pessoas vão morrer elas vão morrer de câncer, porque o câncer é como se fosse uma gripe. Então, assim, é muito perigoso, tá? Essa questão Eita, Jesus, estava aqui com um negócio aqui deu um branco aqui, mas perdoa aí. Mas porque eu pensei aqui em algo, gente, que acho que confundiu um pouco a minha mente, pensamento acelerado também, né? A síndrome do pensamento acelerado, né? Como diz Augusto Cury, síndrome do pensamento acelerado. A gente tem essa mania, acaba falando uma coisa quando tá pensando em outra e confunde, mistura com aquela outra e esqueceu a outra e aí já entrou em outra. Acontece isso comigo de vez em quando mesmo, porque eu tava aqui pensando que quando eu comecei a gravar esse vídeo, né, eu falei uma palavra e bloqueou, como disse assim, o seu celular não tem mais memória. E eu repreendi, falei, Satanás, pode sair desse celular em nome de Jesus, porque meu celular tem memória sim. E aí eu cancelei aquele pequeno vídeo, cancelei e voltei a fazer outro. E agora aquele vídeo só tinha apenas 6 minutos e 6 segundos, alguma coisa, e disse que eu não tinha memória. Aí eu repreendi, ordenei, saia do meu celular, Satanás, tem memória assim, porque eu deletei um monte de vídeo hoje e tem memória assim. E repreendi. Mas foi por causa de uma palavra que eu falei, que eu liberei um vídeo para o YouTube, na outra plataforma que eu tenho aí, que é Missionária Viviana Silva, no dia que eu fui consagrada missionária pelo apóstolo João lá de Nova Iguaçu, né? Eu ia ser consagrada aqui na Madureira, mas Deus preparou lá, Deus é que sabe, mas eu não queria, fui como se tipo aquilo, as pessoas não quero ser pastora, eu não quero ser missionária, e acaba que Deus escolhe e a pessoa tem que obedecer, né? A pessoa tem que obedecer, porque nós não temos mais a mente de criança, temos a mente de adulto. Deus não vai colocar uma criança para ela ser pastor, né? Uma criança, para ela ser pastor. Eu não acredito nisso, né? Porque a criança não tem uma mentalidade formada direito para ser um pastor, né? Nós somos o menor pastor do Brasil, a menor pastora do Brasil. Não tem uma mente formada para isso, tá bom? Então, eu falei no primeiro vídeo aqui que eu disse que liberei para o canal Missionária Viviana Silva, e eu tinha liberado um videozinho e que eu não posso liberar nesse daqui, porque eu estou sendo monitorada o tempo todo nesse canal aqui, muito mais do que no outro. Então, o outro só tem 45 pessoas, não vão querer monitorar eu lá, né? Então, eu falei de uma máquina que foi construída aí, dizem que foi construída, aí pode ser que diga, fake news, tá? Mas quando vai escrever o nome Jesus nesta máquina, não aceita de jeito nenhum, aceita qualquer coisa, menos o nome Jesus. E eu tinha falado esse nome aqui, ó, tá? Ele todo, entendeu? Esse nome, aí eu fui, aqui mesmo, no meu próprio celular, travou na hora. Eu já reparei isso que na primeira vez. São várias vezes que eu vou falar. Se eu for falar lá, também tem um vídeo sobre um menino que fala sobre isso aqui, ó. Vou fazer o nome aqui rapidinho para você saber, tá? Aí eu fui falar, também fui bloqueada, não pude falar, entendeu? Então, assim, são coisas muito, muito escabrosas que acontecem, né? Essa aqui, essa palavra aqui que eu fui falar, ó, tá? E aí eu fui também bloqueada
parou assim, a gravação parou na hora. Também fui falar essa palavra aqui, ó, e lá no próprio YouTube bloqueou meu vídeo, não aceitou não. Então eu fui falar essa palavra aqui, ó. Ó, viu? Você acha que a gente não está sendo monitorado? Que a gente não está sendo monitorado o tempo todo? Ó, eu vou falar essa palavra aqui, ó. Entendeu? Porque os androides que estão aí controlando todos esses maquinários aí do YouTube, os androides aí, os robozinhos, né? Eles que fazem esse procedimento. Então, eles são programados para essas palavras não passarem, né? E até mesmo já os nossos celulares já têm também esses robozinhos, esses androides, entendeu? Então, eles não vão deixar passar. Infelizmente, e às vezes não é com todo mundo que vai acontecer isso. Talvez vocês eu falo, mas não é com todo mundo. Pode ser que aquela pessoa ali, por exemplo, eu que tenho um canal no YouTube, né, de 60 e poucos mil inscritos, então, é uma ameaça para eles, eu sou ameaça. Uma pessoa de 300, 400 inscritos para o canal da Mara, o canal do pastor Ziel, o canal da Viviana Silva Missionária, 45 inscritos. É uma ameaça? Não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Então, para monitorar esses canais pequenininhos, não tem tanta coisa, mas quando já começa a ter um pouquinho mais, né, de inscritos, começa então a monitoração. Gente, eu sou monitorada, né? Então é bem complicado. Eu acredito que é Deus que nos guarda, mas as nossas falas são monitoradas, não eu, mas em cima a nossa fala é monitorada. Eu estou gravando aqui e eu acredito que, né, eu já estou monitorada para não falar essas coisas, porque não é só esse celular, já foi vários celulares que fizeram isso, param na hora, é só falar a palavra e trava na hora. Trava e diz que não tem memória para gravar. Aí eu repreendo, mando bola de fogo, porque é só Jesus, meu filho. Então, gente, olha, vamos pensar como eles pensam. Vamos tentar entrar na mente do ser humano por intermédio do poder de Deus, da palavra de Deus, e vamos tentar entrar, sim, com mudança de pensamento para a pessoa melhorar de vida e tudo mais. Porém, lembre-se disso que eu falei. Tem pessoas que têm a mente igual de criança. Você diz, tira essa bermuda, ele não tira. Tira isso, não tira. Jesus, e ora, e fala, e ora, e fala, e ora, e fala. A mesma coisa dentro de casa com seus filhos. Falou, não obedeceu, continua, não desiste, porque hoje de manhã eu acordei com Deus falando comigo para fazer uma reunião com os meus filhos, porque qualquer coisa que eles levarem daqui para sua casa, para o seu lar, eles vão dar trabalho para a esposa, né? Qualquer coisinha. Então eu pensei, realmente o Senhor está certo, não pode, porque pega de manhã, larga de noite. Então eles pegaram cedinho para estudar, largaram 10 da noite, chegaram tudo de olheira, assim, ó, de tanto que estudaram. Mas, assim, aí o Senhor falou para mim, do que o menor já chegou reclamando de dor no pé da barriga. Eu falei, Jesus, o tempo sentado, ele nem percebe que está estudando, nem percebe. Então, assim, são coisas que eles têm a mentalidade assim e que a gente tem a instrução de Deus, a sabedoria de Deus para dizer para ele, ó, é bonito vocês estudar? Mas vocês têm que se cuidar, vocês precisam se cuidar, precisam fazer exercício físico, precisam beber bastante líquido, precisam dar um descanso para a vista, precisa descansar a memória, porque até a memória pede descanso, vocês não podem fazer isso que vocês estão fazendo, né? Então, é isso aí, gente, que Deus abençoe, tá bom? E eu deixo para você essa palavra também, aonde está escrito, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, eu ia passar o vídeo, né,
mas não vou passar não, porque para não dar problema nesse vídeo, que esse vídeo já está quase 40 minutos, por incrível que pareça, para quem não tinha memória, e gravou um vídeo com 6 minutos, e falou aquele nome, e travou e disse que eu não tinha mais memória. Eu quero deixar Mateus 21:36 em diante. É uma parábola sobre um dono de uma propriedade, tá bom? Que também é uma outra polêmica, que tem um vídeo aí meu também, que as pessoas não compreendem, porque Deus coloca sempre pessoas justas, pessoas honestas, pessoas com desejo de lutar pela vida das pessoas, e essas pessoas não entram para o exercício do governo, que seja de uma cidade, ou que seja de um país, ou de um estado, né? Ou de um país, do Brasil, por exemplo. Por quê? Aí eu falo nesse outro vídeo também aí no YouTube, que é mais um assunto aqui, pano para manga. E eu falo que a Bíblia diz isso aqui, ó. Em uma parábola sobre o dono de uma propriedade que planta um vinhedo, constrói uma cerca, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Ele arrenda o vinhedo, alguns lavradores e parte para um lugar bem distante, deixa nas mãos dos lavradores. No tempo da colheita, o dono envia os seus servos para receber a sua parte, mas os lavradores espancam um deles, matam e apedrejam. Depois manda de novo outro, depois manda outro e o outro, e todos eles, né, acabam sendo arrastados, mortos e tudo mais. E por fim ele manda seu filho para pegar a sua parte. E o seu filho chega e pergunta aos seus discípulos. E aí até o seu próprio filho, né, eles matam. E foi o caso que aconteceu com Jesus. Então, terão respeito, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-los e apoderemos da sua herança. Olha só, que terrível que é essa parábola, tá vendo? Mataram os empregados, quem ia cobrar, fazer a cobrança, que são, trazendo para os dias de hoje, vou trazer para você agora. Deus mandou Eliseu, os profetas, depois Deus mandou os apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João, o que fizeram, né? Mandou Jesus também, o que fizeram com Jesus? Então, assim, aí Deus falou comigo: filha, por que o justo não ganha? Porque a mente humana e o ser humano está cego espiritualmente, tanto nos olhos quanto na mente, está todo cego, né? Uma vez que uma mente está cega, é uma visão cega, não adianta. Então, tá cego na mente, não consegue enxergar as coisas, né? E essas pessoas jazem no maligno e elas nunca vão fazer o que eu mando, na maioria delas, né? Não vai fazer o que eu mando. Então, assim como aconteceu com essa parábola, que um foi pedir as contas lá, matou. Foi o outro, mataram. Depois veio o filho, esse aí é o herdeiro, mata também. Então, fizeram isso com Jesus. Então, assim, mas o que o Senhor disse para mim: no dia do juízo, tudo isso virá à tona. Eu falarei, quando eles disserem: mas o Senhor só mandou corrupto. Mas o Senhor deixou os corruptos ganhar. Não, eu não deixei. Livre-arbítrio. Você tem liberdade de escolher. Agora, opção de escolher, eu envio. Opção para vocês escolherem, eu envio. Eu vou falar melhor sobre esse assunto, porque esse aqui também dá pano para manga. E dá para trazer bastante artigo de leis e tudo mais, para vocês entenderem o que eu estou falando. Dá para trazer muita coisa. Trazer tanto com os estudos secular quanto com a Bíblia, e incluir tudo para você entender. Porque você não é 100% céu. Você é 50%, você tem que ter sua participação nessa terra. Porque você tem 3, né? Cidadania terrestre, né? Você tem um cidadão terrestre, e outro cidadão da tua pátria, que é aqui Brasil, e cidadão do céu, tá bom? Ó, terrestre que você tem o mundo todo, o universo para você viajar, para você conhecer e tudo mais, mas você tem sua cidadania brasileira, você tem sua cidadania celestial. Então, independente, você pode fugir do que for.
tentar fugir o máximo dessa responsabilidade com o mundo. Mas você tem. Repito para você tem, teus filhos têm, tua filha tem. Hoje, amanhã, tua filha vai ser médica, ela vai ajudar pessoas do mundo, mundano. Teu filho vai ser advogado, vai fazer defesa de um ímpio, de um escarnecedor, de um prostituto. Vai fazer defesa de uma mulher que quer a guarda do seu filho. Vai fazer defesa de um divórcio, que a mulher não aguenta mais apanhar. Vai fazer... Não adianta, não adianta. Então, nós não estamos fora desse mundo, não. Estamos neste mundo, mas não somos dele, mas temos que fazer nosso trabalho, exercer nossa cidadania terrestre, e essa cidadania celestial nos aguarda, amém? Ó, beijo no coração. E outra coisa, mais um lembrete, o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Não sei se ontem você não estava preparada, mas hoje é a chance de você estar preparado. Pastor, é a chance de você estar preparado hoje. Pede perdão de todos os seus pecados. Peça a Deus para purificar sua alma. Tira tudo que desagrada a Deus. Ah, mas não deu tempo de tirar? Se pedir perdão de todos os pecados, Jesus voltar, agora você sobe. É momento, arrebatamento é momento. Você está de joelho dobrado ali, todo ruim, todo na prostituição. Mas você pediu perdão e aconteceu o arrebatamento, você sobe. Por incrível que pareça, esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. E chama-se graça. É o favor que não merecemos, mas se pedirmos perdão, vamos entrar pela porta da graça. Tá? Por isso que a pior coisa do ser humano é guardar mágoa, porque o coração não perdoa fácil numa hora dessa, dobra o joelho e não perdoa fácil. Então, o primeiro passo, outro assunto aqui, o primeiro passo para você perdoar uma pessoa. Ah, eu não estou entendendo esse vídeo. Vê de novo, pega do começo, meio e fim. Eu estudo aqui meio de mundo de matéria, eu saio de um assunto, pulo para o outro, saio de um assunto, estudo, pulo para o outro. Daqui a pouco eu já estou no assunto, tem nada a ver com aquele dali, e faço às vezes até prova aqui, simulado e tudo, com assunto que eu estudei há 40 minutos, mas há alguns minutos eu estou fazendo simulado de outro assunto. Então, ei, segura aí, vai devagar, pega do começo do vídeo, vê tudo de novo, tira a tua conclusão, deixa teu comentário, faz teu compartilhamento, curte e faz tudo que tu puder e seja membro desse canal. Estávamos com 10 membros de R$7 e R$15, alguma coisa assim que ajudava todo mês, e nós não estamos mais por causa disso, porque eu estava sem memória no canal, nesse celular, e é aqui que eu gravo os meus vídeos, né? É nesse aparelhozinho aqui, tem um outro aparelho que está com defeito. Então, mas gravação mesmo, de gravar, de memória, só quem tem é isso aqui. Gente, um beijo no coração. Deus abençoe, te ilumine, te faça feliz, tá bom? Curte, compartilha esse bate-papo aqui, tá bom? Em breve Deus vai me abençoar, eu não vou desistir do canal jamais, não vou desistir. Em breve nós vamos fazer podcast aqui, vou dar tempo, vou ensinar que eles se comportar e eu também vou me comportar também. Quero agradecer a irmã que mandou um comentário. Irmã, a senhora não tem idade para ficar rugando a testa quando a senhora fala. Eu tô tentando, viu? Eu coloquei lá até umas carinhas rindo, porque eu falei, eu tô tentando. Eu vou parar de fazer esses movimentos faciais, que esse movimento realmente diz que marca mesmo, né? O rosto da gente fica tudo marcado aqui assim, né? Mas vai uma dica aí, passa óleo mineral, não, óleo de girassol, aqueles vidrinhos de girassol que eles usam para escare, para sarar esses machucados das costas das pessoas no hospital. Então, você use um óleozinho de girassol no rosto, tá bom? Eu tava usando, tava até melhorando, mas eu faço muito efeito no rosto, de mexer com a sobrancelha. Vou tentar, vai dar certo. Até para cantar eu fazia isso, né? E as pessoas sempre me davam orientação, não faz, mas a gente vai melhorando aí. Aí é a questão da criança, viu? Ó, não faz, e a gente faz, não faz, e a gente, meu Deus, misericórdia. Nesse caso, a minha mente está muito travada para isso. Não faz ruga na cara quando você fala. Aí riram muito de mim com o vídeo que eu tenho aí, que eu, gente, o cabelo branco, gente, eu enruguei tanto.